ao Além do Pace. E recapitulando os episódios anteriores, a gente já falou com o médico sobre a importância da prática, né, de fazer exames. Falamos com o fisioterapeuta Renato da importância da prevenção, da fisioterapia preventiva. O episódio anterior ainda está aí no ar, vocês vão lá, corram, assistam, curtam, dê likes, que é com o Corre Assessoria, que são os meus treinadores. E hoje a gente vai iniciar um novo capítulo e de extrema importância. O que fornece energia para a gente juntar todo esse grupo e botar nas pistas. Então hoje eu estou aqui com a minha nutricionista Polly, do Instituto Nutriviva, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte nutricional e a importância dela para a energia de quem pratica qualquer tipo de esporte, seja corrida, seja musculação, seja o esporte que você escolheu para a sua vida. Então vamos lá. Então, Polly, olá, seja muito bem-vinda ao Além do Pace, certo? Então vamos lá, Polly. Já é minha nutricionista, já faz um certo tempo, e eu fui para ela durante esse período com alguns objetivos diferentes. A primeira vez que eu fui foi por questão de fertilidade, né? Então quem já me conhece um pouquinho da minha história sabe que eu não tenho filhos e eu tenho esse impasse. Então eu fui atrás dela para ver na alimentação, né, o que poderia me ajudar nesse aspecto. Depois voltei para ela num período que eu já estava um pouquinho mais cheinha e tal, e aí eu fui atrás do emagrecimento. Já fui também atrás do ganho de massa muscular. Hoje eu estou no peso que eu me considero bem e estou no meu novo objetivo, que é a corrida de rua. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa parte, Polly. Foram 4 objetivos, né, que eu fui buscar. Eles diferem entre eles ou no final tudo acaba sendo a mesma coisa? Ganhar massa muscular, perder gordura, ou cada etapa que eu fui atrás, a alimentação ela ajuda de uma forma diferente? Isso, assim, a alimentação saudável, né, a gente sabe no geral, todo mundo hoje em dia sabe como comer bem, mas diante dos objetivos que você me apresentou, existem especificidades em cada planejamento, vamos dizer assim. Com relação à fertilidade, a gente teve que fazer uma dieta mais anti-inflamatória, até eu sugeri a retirada do glúten, que a gente fez por um período, né? Uma coisa mais específica. Depois, com relação à diferenciação no plano alimentar mesmo, de uma pessoa que busca por emagrecimento e aumento da massa muscular, ele muda principalmente na distribuição de macronutrientes. Aí o que vai diferenciar se a pessoa treina, se não treina, o horário de treino, a intensidade do treino, mas a distribuição de macronutrientes no geral é que vai fazer essa diferenciação na prescrição do plano, né? É uma coisa, até a suplementação também faz a diferença, lógico. E com relação à corrida, né? Agora ela busca performance, estou muito orgulhosa dela, inclusive, mas aí é onde realmente muda. Geralmente é um plano que eu levo assim, o cálculo à risca, principalmente na questão dos macronutrientes, especificamente carboidrato e proteína, evitando a perda da massa muscular, né? E a melhora do desempenho, além da suplementação, claro, principalmente com relação às provas, né? Para melhorar a performance. E o que eu acho engraçado é que às vezes a gente se pergunta muito, será que dá para correr e emagrecer? Mas às vezes a gente tem que exatamente aumentar esse aporte de carboidrato, né? E todo mundo tem muito medo, né? Porque quando a gente vai para o emagrecimento, aí a gente vê que já reduz um pouquinho mais essa questão de carboidrato e aumenta a proteína. E aí quando a gente entra nesse ritmo de corrida, exatamente, o volume aumenta. Quem corre sabe que a tendência também é essa perda de massa muscular. Então a gente vê que termina aumentando um pouco esse aporte de carboidrato e a gente fica meio com medo de engordar. E às vezes a gente até realmente dá uma aumentadinha de peso. Não tenho observado tanto porque eu tô tentando assim ser mais organizadinha para tentar realmente manter, porque até mesmo mais leve a gente sabe que ajuda nessa questão da performance. Isso. Então tem realmente esse ajuste um pouquinho maior de carboidrato nesse período de... Essa pergunta é maravilhosa, porque é o que eu costumo dizer. Que uma dieta para melhora da performance, ela é geralmente o oposto de uma dieta para quem busca emagrecimento. Porque se você busca melhora da performance, não tem como fazer restrição calórica, restrição de carboidratos, etc.
Então, assim, eu costumo avisar quando eu recebo pessoas que buscam, que estão correndo, mas eu quero emagrecer. Eu disse, olha, se eu fizer uma dieta para emagrecimento, o pace aumenta e vice-versa. Então, é importante até a gente alinhar isso com o paciente para não gerar frustração. Se o objetivo é melhorar do desempenho, a gente tem que esquecer um pouquinho a parte de composição corporal, porque de fato eu preciso aumentar a ingestão energética, eu preciso te dar um suporte de carboidrato principalmente, para que você tenha um bom desempenho na sua prova, enfim, nos seus treinos. E aí não condiz muito na hora que a gente vai para uma dieta de emagrecimento. Realmente atrapalha o desempenho, se a estratégia é emagrecimento. E nesse conjunto todo, né, visando a primeira vez que eu fui para um intuito, depois fui para emagrecimento, depois fui para o ganho de massa muscular e hoje voltado para a corrida. A questão dessas suplementações como creatina, como whey protein, ou se tem alguma outra também que hoje esteja mais em alta, o que é que você pode falar um pouquinho sobre essa parte nutricional, de suplementação? Certo. A gente usa a suplementação de maneira estratégica, independente do objetivo do paciente, né? Então, hoje eu digo que a creatina ela é indicada para toda a população, com exceção de crianças, mas gestante pode fazer uso de creatina, idosos devem fazer uso, de fato, suplementar creatina, praticantes de atividade física que buscam por aumento de força. É importante dizer que se o meu objetivo é a melhora da performance, eu aumentar minha força também me ajuda na melhora do desempenho. E a creatina ajuda nisso. A questão da proteína, que hoje assim, já tem diversas fontes proteicas, tem a proteína da carne, tem a proteína vegetal, tem a proteína do soro do leite e tem a proteína do colágeno, que é o body balance. Então, assim, vai ajudar também a que você atinja aquela quantidade de proteína que eu preciso que você consuma ao longo do dia e no aumento de força também, que vai te ajudar no desempenho, que vai te ajudar no emagrecimento. Se eu aumento minha massa muscular, meu gasto energético vai aumentar. Então, para quem quer emagrecer, para quem quer aumentar a massa muscular, para quem quer melhora de performance, a proteína, a creatina são bons suplementos. Quando a gente vai para a performance, aí óbvio que a gente vai ter suplementos mais específicos para ajudar, principalmente dia de prova, se o meu objetivo é só melhora da composição corporal e eu faço 1 hora de treino de musculação por dia, não há necessidade de tanta suplementação, como muitas vezes a gente usa para quem corre, para quem está treinando para fazer meia maratona. E assim, a gente vê que hoje, né, essa questão, a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar aqui esse podcast, essa conversa, sobre a questão do mundo do IA, do mundo onde as informações a gente joga lá e vem o turbilhão, né? Quem me conhece sabe que eu sou personal, eu estou aqui com minha nutricionista e a gente vê no dia a dia, assim como os meninos da assessoria também, que os clientes, os pacientes, eles já chegam até com eu quero treinar assim, eu quero uma dieta assim. Então, é interessante a gente também ter esse aporte, né, esse conhecimento, para não acreditar em tudo que a gente coloca e ter realmente uma coisa a seguir. Então, eu estava perguntando a ela que nesse mundinho, eu não vou mentir, né? Eu também fui atrás para ver questão de, que é o mundo dos gels. Será que esses géis, né, são interessantes realmente? Esse intratreino, você tomar, tem até agora o pozinho da beterraba, o nitrato, né? Isso. Então fala um pouquinho, todo mundo precisa, vai depender do treino, vai depender da estratégia, né? Tem que ter a individualidade biológica, né? Exato. Quando a gente fala de IA, né, muitas vezes já recebi pacientes em consultório que trazem a dieta, que o ChatGPT fez o meu plano alimentar, né? Então, a depender do objetivo do atleta, vou chamar de atleta, né, que você é atleta. Então, a depender do objetivo do atleta, a individualidade ela se faz muito importante, principalmente na questão de a sua realidade, qual é a estratégia que a gente está usando de hidratação, a questão do tempo de treino, da intensidade do treino, o objetivo daquele paciente. E tudo isso deve ser levado em consideração, que às vezes quando você recorre a uma inteligência artificial, você não vai ter essas especificidades todas. Então, é importante sim a gente buscar uma orientação profissional independente do objetivo, para você também não ficar no generalismo, não ficar na mediocridade. Mediocridade. Corta essa
E buscar, de fato, a melhora, para não ter futuramente lesões, para não ficar com deficiência nutricional, para não ter um bom desempenho. Você está ali investindo tempo, está investindo seu dinheiro e não vai ter o resultado esperado porque está fazendo uma coisa mais generalista, não está uma coisa de fato que venha ali promover melhora no desempenho. Então, isso é importante. E aí presta atenção na fala de Polly, né? A importância do que a gente come, dos nutrientes, do alimento, porque isso vai evitar fadiga, cansaço e prevenir lesões. Ou seja, a gente vê que é um conjunto, né, do que eu estou mostrando aqui no Além do Pace, que não é, mais uma vez, não é colocar o tênisinho da moda, um pezinho à frente do outro e correr, não. Não só para corrida, que é o que eu estou buscando, mas para qualquer esporte. A gente tem que alinhar, porque a comida vai te fornecer energia, vai te dar substrato, vai te dar substância para você evoluir, evitando lesão, evitando adoecer. A gente sabe que eles também mexem a parte nutricional. Tem que ver como é que está a nossa questão da vitamina, se a gente está com déficit de vitamina, né, as principais, vitamina B12, que a gente escuta demais, vitamina D. Então, entre outros fatores, é alinhar isso tudo para te dar condições de evitar o que a gente está vendo muito, né? Até questão muito aí mal súbito, né? Passar mal. Então, tudo isso são fatores que a gente pode, de forma prévia, né, alinhar para que evite, né, um fator externo que ninguém está livre disso, né? Mas eu acho que quando a gente parte para prevenção, a gente pode minimizar grandes eventos. Então, ainda assim, dentro dessa parte, né, de quem treina, quais as vitaminas assim que a gente tem que estar sempre também prestando atenção e saber se a gente está dentro dos parâmetros, se a gente está precisando suplementar? No geral, né, para melhorar a imunidade, porque a gente sabe que a atividade física, dependendo da intensidade, pode dar uma reduzida na questão imune, né? Então é importante. A vitamina D hoje, muito falada, alguns estudiosos chamam de hormônio D, de tanta função que ela tem no nosso corpo. Então vitamina D é importante. Vitamina B12, como você bem disse, também se faz importante. A questão não só de vitaminas, você está falando de vitaminas, mas tem a questão dos minerais, para quem corre, né? A questão do sódio, potássio, tudo isso é importante. Vitamina K2 para o corredor é importante, a gente dá uma olhadinha também, fazer suplementação quando necessário. Então, no geral, assim, equilíbrio, né, na alimentação para que você tenha um bom aporte de vitaminas e minerais e com isso você consiga chegar no seu objetivo, atingir seus objetivos e bater seu RP, né, que é um objetivo muito comum aí entre os corredores no geral. É isso. E voltando um pouquinho, que hoje também muita gente assim, eu acho que, né, eu já vi que tem um cálculo e hoje o povo tá à torta e à direita tomando aí cafeína. Só que cafeína, ela está presente no café, está presente em alguma suplementação que a gente toma, está presente em alguns géis. Então, ao final de tudo, quando a gente vê, eu acho que se você não tiver, né, um controle, isso pode até prejudicar, né? Então, a gente pode aumentar a alteração, né, de batimentos cardíacos e alguma eventualidade. Exato. A gente não pode esquecer que, como você bem disse, a cafeína, às vezes a gente toma uma xícara de café para sair para treinar, mas a gente tomou também um pré-treino que tem cafeína e depois a gente faz uso de gel que tem cafeína. Então, existe uma recomendação máxima de cafeína por dia, tá? Excesso de cafeína não é muito legal, né? Principalmente para quem corre. Então, e ainda a cafeína é capaz de estimular distúrbios gastrointestinais. Então, pode atrapalhar o desempenho na corrida por uma falta de planejamento nessa questão do uso da cafeína. Então, é importante sim você ter uma orientação. A IA vem para ajudar, né? Falando em IA novamente, vem para ajudar, mas alinhar o que você quer com o que você precisa. Aí eu acho que isso é um profissional mesmo que vai conseguir lhe ajudar, lhe orientar da melhor forma. E outra dúvida a respeito do que a gente escuta também, a questão de energéticos. Sim. Como é que está esse mundo aí dessa... O pessoal está fazendo muita festa com energético, né? Utilizando para treinar, enfim, até para trabalhar, muita gente... até para poder prolongar o sono, quem estuda, né? Isso. E falando em sono, é outra coisa que se faz importante. Independente do esporte, né? Você tem um sono reparador. E quando a gente exagera no uso da cafeína, de energético, de pré-treino, isso tudo atrapalha também o desempenho. Então, se o meu objetivo
baixar meu pace, é completar uma prova, um 20 meia maratona, uma maratona, é importante que a gente pense no total, e não só falando de nutrição, né? Só dieta, suplementação, mas o geral. O sono se faz muito importante, hoje é uma coisa que a gente fala muito, estuda-se muito sobre ciclo circadiano, a questão quando a gente está desregulado, o sono está desregulado, toda a cascata hormonal fica comprometida, né? Fica atrapalhada, e isso de fato atrapalha no desempenho da corrida, no desempenho de qualquer esporte que você queira fazer, até no trabalho. Então, é importante falar também sobre sono, porque isso faz diferença. Show. Outra coisa interessante também que eu acho é a questão da hidratação, Sim. né? Que é extremamente importante. A gente já tem um cálculo que se faz, mas nessa semana que antevém, ou nos 2 dias, nas 48 horas que antevém uma prova de 21, é interessante a gente hidratar ainda mais. E outra coisa, tem essa utilização das cápsulas de sal. Isso. Será que todo mundo precisa? E eu já escutei falar que às vezes, a depender do calor, né, tem gente que transpira, fica meio esbranquiçado, eu nunca me percebi assim, mas a gente vai correr no frio. Será que tem essa necessidade? Ou até mesmo porque os próprios géis também tem esses componentes de sódio, né? Isso, alguns géis têm, de fato, tem os isotônicos, também são repositores, né, de sais. Algumas provas oferecem refrigerante. Um paciente meu que corre, foi correr agora em São Paulo, e ele estava falando, ela vai distribuir a coca, porque tem sódio, né? Ele estava todo feliz que ia tomar coca, e eu meio assim, né? Mas tudo bem, a minha intenção era justamente essa questão, a preocupação com os sais, que se perdem muito. Mas aí, a pergunta que você me fez, referente à pergunta, né? Se a cápsula de sal é para todo corredor. Vai depender muito da questão da transpiração, da intensidade da prova. Então, isso que você falou, eu tive um paciente que ele falava para mim assim, depois que eu faço um longão, parece que eu estou de ressaca o resto do dia. E eu fiquei com aquilo, né? E outras vezes, a gente conversando, ele disse que ele estava correndo com uma amiga, estava atrás dele, e ela reclamou do suor dele que molhava muito ela. E ele disse, eu comecei a prestar atenção no quanto eu transpiro. E aí, quando ele me disse isso, eu disse, vem cá, quando tu chega, tira a tua roupa e depois tu vai lá, tá parecendo que tá cheio de areia? Ele disse, tá. Ele disse, tu tá desidratando, por isso que ele tá com a sensação de ressaca pós-prova. Então, o quanto a hidratação é importante, junto a essa questão da preocupação da reposição de sais, né? Então, hoje existem muitas opções, mas eu continuo ainda falando, a cápsula de sal não é para todo mundo, ele depende da distância percorrida naquela prova, do quanto que você costuma transpirar, se tem muitas queixas em relação a câimbras, enfim, a gente também tem que sentir muito as queixas, porque aí os treinos ajudam muito, né? E aí a gente vai treinando a suplementação, vai treinando a questão de hidratação. É interessante sim a gente se preocupar com a hidratação até 48 horas antes da prova. Se prestar mais atenção de fato, fazer uma hidratação para que você já chegue no dia do seu treino, no dia da sua prova, já bem hidratado. E durante a prova também, né? Que é importantíssimo. Para a gente fechar esse ciclo aqui, eu sei que entra a individualidade, mas vamos falar um pouquinho sobre o meu caso. Como eu devo me portar nas 48 horas que antecedem a prova? No dia anterior, o que seria interessante na alimentação? De manhã cedo, antes da corrida, e logo após quando termina a corrida. Então fala assim de maneira assim, mais geral dentro do meu plano, como é que a gente pode se portar. Então 48 horas, como é que eu devo... Sono e hidratação, para começar. Ideal seria sempre, mas focar mais nesse período que precede de fato uma prova, um treino mais longo principalmente. Sono e hidratação. Aí 24 horas, vamos lá, a gente usa muita estratégia de utilizar mais fonte de carboidrato, principalmente na última refeição do dia, para que você reponha todo o glicogênio muscular e glicogênio muscular e hepático, tá? É importante falar. E pela manhã a gente faz uso de carboidratos simples,
né? Que é aquele carboidrato que você vai absorver de maneira mais rápida. E a recomendação, inclusive, se baseia pelo tempo que você come e o tempo do início da prova, tá? Então, ainda tem esse detalhe. Se você vai comer 1 hora antes da prova, a recomendação é 1 grama de carboidrato por quilo de peso. Se você vai comer 2 horas antes da prova, a recomendação 2 gramas de carboidrato por quilo de peso. Então, é toda uma individualidade de cada um, para que a gente consiga, de fato, ajudá-lo. Mas aí, no geral, fazer uso de carboidratos simples, que vão lhe ajudar a absorver logo, a absorção rápida, não ficar com muita comida no estômago, para que isso não venha a interferir na hora do treino, na hora da prova, isso também é importante. Isso, e engraçado, porque, por exemplo, tem muita gente que come, né, antes da prova, banana com mel. Eu já fiz o teste, não me adaptei. Eu fico extremamente empachada, eu passo o começo da prova todinha arrotando. Então, aí, eu até brinquei com o Poli, não bota doce de leite não, porque eu boto doce de leite na minha torrada e eu termino comendo o restinho do pote ao longo do dia. Eu disse, bota aí uma geleiazinha, porque a geleia eu não vou pegar ela com a colher e botar a geleia na boca. Então a gente até também já testou essa, né, da torrada com a geleia. Doce de leite é maravilhoso, né? A gente vê altas blogueiras aí que comem mais, não adianta, porque eu como no pão, na torrada, e o potinho ao longo do dia ele se acaba. Então, aí estava interferindo no meu peso de modo geral. É a questão da individualidade mesmo, né? Aí tem gente que vai preferir a banana, porque quer uma coisa mais prática, tem gente que quer tomar uma vitamina, aí já tem pessoas que dizem, não vou bater vitamina porque está todo mundo dormindo. Então, a gente vai muito pela individualidade, pelas preferências alimentares também daquela pessoa que a gente está atendendo. Isso é importante, né? Eu digo que a gente precisa gostar do nosso plano alimentar, senão a gente não vai fazer, vai ter raiva. Né? Então, um docinho de leite para agradar o paciente é importante. Mas aí tem que ter essa questão também do controle ao longo do dia. Se estava atrapalhando, a gente pensou em outra estratégia e ela está se dando bem, então a gente mantém. E isso é importante. Ainda a pergunta anterior que você me fez, o que comer antes, como me comportar. Não testar nada novo antes de prova, isso é muito importante, né? Então, comer uma coisa diferente que você nunca comeu no ano anterior, até mesmo no dia da prova, não é interessante. Fibras também não é interessante, Fibra, né? justamente porque a digestibilidade é mais lenta, né? Então, aquilo que eu falei, carboidrato mais simples a gente usa imediatamente antes de prova, porque a absorção é rápida, não vai ter aquela digestão mais lenta. Então, isso são estratégias importantes para ajudar na hora que você vai correr. Então, o papo está muito bom, a gente levaria o resto do dia aqui, mas a gente vai entrar numa brincadeira que eu fiz com os outros, que é o bate-pace, onde eu vou fazer umas perguntas rápidas e vai gerar também respostas rápidas. Correr em jejum, sim ou não? Depende do paciente. Depende do paciente. Café antes de correr, ajuda ou atrapalha? Pode ajudar, pode atrapalhar. E vai depender muito do horário, da prova, da pessoa, da individualidade. Gel de carboidrato, a partir de quantos minutos de uma prova para quem já vai correr? Tá. A recomendação é a partir de 90 minutos. Se você vai correr uma maratona, a gente inicia ali 35 minutos, o primeiro gel, certo? E a gente faz as estratégias. Mas, no geral, a partir de 90 minutos de prova que a gente usa gel, carboidrato, qualquer suplementação intratreino de fonte de carboidrato. Cápsula de sal você já respondeu, né? Nem todo corredor precisa, né? Vai depender de vários fatores externos que a depender de clima, a depender de pessoas que transpiram mais. Isso. O que comer antes do longão? Uma comida assim, antes do longão na noite anterior. Certo. A gente usa muito macarronada com frango, com carne moída, é uma estratégia, eu uso muito com alguns pacientes. E o que comer também, um alimento rápido assim, na manhã, que a gente chama de pré-treino. Isso, pode ser pão com mais uma fonte de carboidrato, ou até um pedaço de queijo, não muita fonte de proteína, justamente por aquela questão de digestibilidade que a gente já conversou. Mas pode ser a banana para quem se dá bem, né? E aí a gente vai, fonte de carboidrato simples, a gente vai aí no gosto do paciente. Então, nada de novo, né, no dia da prova, né? É importante. Tudo que já aconteceu, que a gente treinou, isso desde que a gente já falou com os outros profissionais, vestimenta, tudo tem que ser treinado, né? Eu vou relatar rapidinho, eu estava correndo dois longões de 16 com um top e que ele me feriu aqui.
Ou seja, esse eu já descartei para uma prova longa. Mas finalizando o bate-pace, olha, eu quero agora que você deixe um recado para quem está aí almejando correr seus primeiros 21, seus primeiros 42, ou até mesmo iniciar qualquer prática esportiva. O que é que você deixa, né, de dica aí para o pessoal? A começar, equilíbrio em tudo, eu acho que isso é para a vida, né? Equilíbrio, mas buscar corrigir tudo aquilo que eu estava falando. Sono, hidratação, fazer o básico. O básico bem feito ajuda muito, né? Se alimentar de maneira equilibrada, fazer atividade física é importante, musculação para qualquer esporte é imprescindível, isso eu falo muito, sou defensora da musculação para qualquer esporte, então venha melhorar no desempenho, né, no aumento de força, que vai melhorar no esporte em geral. E não desista, vá, se desafie, isso é muito bom, conquistar, bater meta, isso assim não tem preço. Daí o quanto que as pessoas que começam a correr, o crossfit, porque você vai se desafiando, isso é muito bom, né? Então é isso, busquem orientação, os vídeos aqui que Carla está fazendo, está ajudando muita gente, eu tenho certeza, né? Que não pode às vezes ter uma orientação mais específica, mas de maneira muito responsável, eu tenho gostado muito, no geral, porque orienta sem, vamos dizer, sem terrorismo, isso é importante. Exatamente, né? E deixando mais essa dica, esse trabalho conjunto. Gente, não negligencie a saúde. A saúde, ela é primeiro lugar, para poder você fazer todas essas outras coisas que a gente tem vontade de fazer. Então, Paulo, muito obrigada pelo conhecimento compartilhado, foi maravilhoso. Né? Então, vamos fazer outros projetos mais para frente, né? Porque conhecimento ele realmente tem que ser compartilhado, né? Então, de forma que chegue a mais pessoas. Então, muito obrigada. E acabamos aqui mais um episódio do Além do Pace, né? Extremamente feliz. Daqui a 2 semanas eu vou concluir minha meia maratona e eu tive aporte de todos esses profissionais que eu já trouxe aqui para vocês. Então, mostrando que o Além do Pace, né? Que correr está além dos quilômetros percorridos. Ou seja, ela tem toda uma base e uma funcionalidade que acontece nos bastidores que ninguém vê. A fisioterapia preventiva que te ajuda a não ter lesões durante esse período porque os volumes aumentam. É a nutrição que nutre teu corpo exatamente para prevenir essas lesões que podem acontecer e te dar mais energia. É a assessoria, né, de corrida que faz todo o teu planejamento para que você, né, galgue um passo de cada vez, né? Como eu falei, não é pegar um tênis e sair sem critério, porque isso aí pode trazer grandes danos. E, antes de tudo isso, é a questão da prevenção com relação à saúde, é fazer todos os exames e saber como está a sua saúde. Então, envie esse vídeo aí para outras pessoas terem mais conhecimento, curte e compartilha e até o próximo episódio do Além do Pace. Obrigada!